Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de direto aqui na Quarentena da Bola e vamos abrir novamente espaço para falar do futebol feminino. Era uma promessa minha antiga, desde a primeira edição, em que falamos abertamente e conseguimos fazer algo que obviamente me orgulhou bastante, que é juntar os representantes dos três maiores clubes do momento do futebol feminino, obviamente quando digo do momento para não ferir suscetibilidades, porque há clubes com mais história, como é evidente, mas Sporting Clube Braga, Sporting e Sport Lisboa Benfica na atualidade seriam os com mais condições e juntamos pela primeira vez os três, não foi à mesa, mas foi em direto via Facebook e também com a Carla Couto, que é uma das maiores embaixadoras sempre do futebol feminino, e dessa conversa nasceram várias reflexões que desde logo entendi que teriam que ser mais à frente analisadas e entretanto surgiram dois reps diferentes, um do Daniel Pacheco, que já agora, para quem não sabe, é o responsável do Chai Futebol às 5, que também aconselho vivamente a que acompanhem, está a fazer um grande trabalho também nesta quarentena para nos manter a todos informados e ocupados, e é também treinador do Vitória de futebol feminino, e ele entretanto desafiou-me precisamente porque viu esse programa e entendeu, tal como eu, que existiram ali coisas que eram importantes falarmos mais adiante, e também a Liliana Diniz, que nesta altura é coordenadora da Academia Clipe no Porto e também das seleções femininas da Associação de Futebol do Porto, que tinha a ver com os contextos formativos do futebol feminino em Portugal, das meninas, e é também um assunto que falamos largamente no último programa. Entretanto, lá fui à procura de construir este painel de gente com provas dadas, que nos vai acrescentar muito. A de Marco Lasso, que já lhe dei os parabéns em off e dou agora em direto pela subida no seu Amora, e agradecer também a presença, tal como a Daniela e a Liliana, e a Isabel Osório, que já nos cruzamos várias vezes, no Boa Vista primeiro, ainda a Isabel jogava, e mais tarde, depois, num outro projeto, no Pasteleiro, em que a Isabel era treinadora, e também temos a oportunidade depois no Fórum do Treinador de nos cruzar quando a Isabel estava no projeto do Sporting. Portanto, a pessoas que eu gosto muito, a quem reconheço muita qualidade, obrigado aos quatro por estarem aqui hoje, para falarmos de algo que para vocês é obviamente muito importante, como é o caso do futebol feminino, e acima de tudo, fazer deste espaço mais uma semente para que mais algumas barreiras se quebrem, e muitas já foram sendo quebradas ao longo dos últimos anos. Avançando, e desde já também dizer a quem nos segue e a quem já entrou no direto que façam as vossas perguntas, estejam à vontade, eu tentarei colocar o máximo de perguntas possível ao nosso painel. Vamos arrancar com um dos temas mais fortes que ficou do último programa, que tinha a ver com a necessidade de se perceber o perfil do treinador de futebol feminino, não só em contexto de formação, mas também em contextos de futebol sénior. Falou-se muito da questão do treinador que passa pelo futebol feminino só como alavanca para ir para o futebol masculino, de treinadores que não têm, se calhar, as capacidades necessárias para treinar dentro do contexto de futebol feminino, como aqui na Quarentena da Bola também já provamos, e vários de vocês sabem isso, até pelo vosso trabalho, que um bom treinador, por exemplo, de sub-10, sub-9, não é obrigatoriamente um bom treinador de sub-16 ou sub-19 e vice-versa, porque são contextos completamente diferentes, e portanto é um assunto que me parece de veras importante, e vamos começar por aí, e como não poderia deixar de ser, primeiras senhoras, até ficaria mal num programa de futebol feminino. Liliana, até como coordenadora também, que és na Academia Clipe, obviamente na Academia há a questão das equipas mistas, e nós vamos falar disso mais à frente, porque é muito importante, e foi de resto o desafio que me lançaste. Como é que tu olhas para esta questão do perfil, ou da necessidade de se perceber que tem que existir um perfil, se é que achas que existe, para treinar futebol feminino, tendo em conta que, por exemplo, no último programa a própria Carla Couto dizia que não é qualquer treinador que consegue ter sucesso ou conseguir fazer o trabalho que é necessário fazer-se no futebol feminino. Olá, antes de mais, boa tarde e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, partilhar um pouco daquilo que são as minhas ideias, corretas ou erradas, são as minhas ideias, estou aqui para partilhá-las. Em relação a isso que me questionou, isso é um tema que levanta muitas dúvidas, seja no futebol masculino, seja no futebol feminino. Muito relativo aos escalões em que está, isto no masculino, lá está aquilo que disse. Um treinador que seja bom nos mais novos não quer dizer que seja bom nos mais velhos, e vice-versa. Enquanto feminino, e enquanto eu também fui jogadora, também tive vários treinadores, via em vários treinadores que tinham realmente qualidade e muito jeito para o feminino, via noutros que não tinham tanto jeito, tanta aptidão, tanta paciência que é preciso ter para entender a complexidade do feminino, ok? Porque eu entendo, não estou a dizer que
o masculino não tem complexidade, tem sim, mas o feminino São se calhar diferentes. tem outras, exatamente. Penso que um treinador em todos os níveis quer principalmente mais jovens. Eu como coordenadora, já sou coordenadora há alguns anos, estou agora no Clipe, já estive no Leixões também, e vejo que os treinadores, e muito bem, têm imensa ambição, e quando estão em escalões de formação, uma das suas prioridades é trabalhar para crescer, é trabalhar para evoluir e chegar ao seu objetivo principal, que na maior parte das vezes é ser treinador de equipas séniores e pronto, crescer, como nós todos sabemos quais são os objetivos principais. Raramente vemos treinadores com ambição de treinar o futebol feminino, com ambição de chegar mesmo ao futebol feminino sénior, ok? Conheço muita gente que trabalha com o feminino e com muita qualidade e com ambição de crescer no feminino, mas ainda não vejo em quantidade, ok? O mesmo que vejo no masculino. Sabemos que o futebol masculino ainda é muito maior, não é? A nível de dimensão mundial do que o futebol feminino, mas quero acreditar que o futebol feminino está a crescer e que também irá chegar lá. E é uma pena ainda não termos tanta gente como no masculino a querer estar com as meninas, a querer estar com as senhoras, a querer estar com as raparigas e a entendê-las de forma que elas devem ser entendidas, ok? Vejo que o futebol feminino está a ser visto de outra forma e cada vez melhor, ainda bem. Eu lembro-me quando jogava, era raro ver uma rapariga jogar com os rapazes. Eu jogava com os rapazes e normalmente no fim de jogos imensa gente vinha ter comigo porque era inacreditável uma menina a jogar no meio dos rapazes e queriam tirar fotografias e hoje em dia isso é super normal e ainda bem porque realmente estamos a crescer e acho que o caminho é este, crescimento. E para não fugir muito daquilo que me está a perguntar e não fugir para outros lados em relação ao perfil do treinador feminino, para o futebol feminino, acredito que haja muitos treinadores já com imensa qualidade, com imensa capacidade, que fazem as meninas e as raparigas e as mulheres jogarem tão bem como muitos homens, ou melhor, ok? E acho que é importante apostar cada vez mais a nível de treinadores para este setor, o futebol feminino, para ainda crescermos mais e não ficar um setor posto de lado e, pronto, aquele é o treinador de futebol feminino. Não vamos olhar para o treinador de futebol feminino como sendo um que está para ali, porque aquele ninguém pegou nele, então foi para o futebol feminino. Não, vamos apostar naquele treinador que é um bom treinador, vamos apostar para uma equipa de futebol feminino e valorizar e sentir que está ali um grande treinador. E não, está ali, pronto, olha, não temos onde meter este, vamos metê-lo ali na equipa feminina. Não, vamos olhar para isto como um todo e sendo um aspecto global, ok? Sendo o futebol algo mundial e global, vamos olhar para ele de igual forma, ok? Géneros igual, ok? Vamos olhar para o futebol feminino como o futebol masculino e só assim nós vamos poder crescer a todos os níveis. Muito bem, Liliana, obrigado por esta introdução. Isabel, até pegando o que estava a dizer a Liliana, muito também passará por contribuirmos e estes programas e estes momentos também servem para isto, para alguma mudança de mentalidades, que como eu disse, eu sinto que as coisas estão a mudar positivamente, há um trabalho também enorme da Federação nos últimos anos nesse sentido, mas a tua visão sobre isto, o perfil do treinador, tu que foste jogadora, entretanto treinadora, e por exemplo no Sporting até trabalhaste com um grande nome do treino no futebol feminino, porque o Nuno Cristóvão é reconhecido por isso há muitos anos, não é? E portanto, e até me pareceu que sempre teve muito orgulho em ser reconhecido por ser um grande treinador de futebol feminino. Portanto, a tua visão sobre isto. Antes de mais, agradecer o convite. É sempre um gosto estar aqui. Da primeira vez tive que recusar, mas agora não havia forma de recusar. Dar os parabéns, efetivamente, ao Edmar, porque na próxima época estará na Primeira Liga Portuguesa e aos restantes também. No que toca ao perfil treinador, eu acho que o perfil treinador é sempre importante, seja no masculino ou no feminino. A primeira questão que o treinador tem que ter é paixão. Portanto, se tiver paixão, é meio caminho andado. Agora temos é que perceber o contexto, efetivamente, em que colocamos o treinador. E muitas vezes o que nós queremos é que o contexto tenha qualidade. E, efetivamente, do ponto de vista global do país, a qualidade do futebol feminino não é assim tão grande. Portanto, e qualquer treinador, por exemplo, na minha altura, agora cada vez menos vai acontecendo, qualquer treinador serviria para o futebol feminino. O que está errado.
porque o futebol feminino, efetivamente, da mesma forma que o futebol masculino, precisa de qualidade. E qualidade de treinadores, qualidade de contextos, mas os contextos do futebol feminino, efetivamente, ainda não são na quantidade que todos nós queríamos para chegar a uma equipa, seja ela miúdas ou séniores, com a qualidade suficiente, portanto, e passa muito por aí. Agora, será que os treinadores, quando vão para o futebol feminino, entendem a mulher? Da mesma forma que quando vão para o futebol feminino, entendem o jogador, o homem, o rapaz, o miúdo, a criança, com 6, 7, 20 anos, e passa por aqui. Ou seja, é perceber, os treinadores realmente têm que ter um perfil adequado, mas eu acho que tem que ser adequado para o masculino ou para o feminino. E realmente é particular, o futebol feminino é particular porque é jogado por mulheres, e é jogado de forma diferente. Não sei, ou seja, a paixão, o próprio contexto onde estão colocados, o perceber que efetivamente a mulher é diferente, são questões que os clubes, qual o projeto do clube, o que é que o clube pretende ao ter futebol feminino, que treinadores coloca no futebol feminino em termos de projeto, e o projeto de futebol feminino tem que ser um projeto, para já do ponto de vista social, é diferente do futebol masculino. Culturalmente a mulher não joga futebol, quer dizer, uma rapariga nasce, mais depressa lhe dá uma boneca que uma bola de futebol, portanto culturalmente vai-se mudando. Eu por acaso tive a sorte de ter irmãos, portanto, e joguei futebol na rua até aos 14 anos, portanto, mas isto é uma realidade que hoje em dia não aparece. O clube aqui da terra abre inscrições para o futebol, aparecem rapazes, raparigas não aparecem. Portanto, todo este envolvimento é diferente e é preciso perceber quando os treinadores vão para o futebol feminino. Acho que era um pouco por aqui. E tanto o que disse a Liliana como a Isabel, já tomei aqui algumas notas, que vocês levantaram aqui algumas questões que me parecem importantes abordar mais à frente. Daniel, a tua visão sobre isto, tu que estás num clube grande que também lançou as bases para apostar no futebol feminino, como a Vitória, e como é que tu, como treinador, andas para isso, até porque não treinaste tempo de futebol feminino, não é? Nunca o tinha feito. Mas antes de mais, deixa-me dizer aqui duas ou três coisas. Primeiro, apresentar-te os cumprimentos e a todo o painel e a ti especialmente, e dizer-te que a quarentena da bola foi, na minha opinião, a coisa mais refrescante que nós tivemos nesta quarentena, e dar-te os parabéns por isso. Em relação a esta temática que nós estamos a discutir, repare-se nisto, isto não é uma crítica, é um reflexo da sociedade. Repare-se só nisto, a quantidade de vezes que nós já falamos de futebol masculino numa conversa sobre futebol feminino, e ao contrário não acontece. Isto é, numa conversa sobre futebol masculino não falam de futebol feminino. E eu, quando o Vitória falou comigo e me apresentou o projeto, eu faço precisamente o contrário, isto é, eu venho do masculino para o feminino. Nesta altura em que os telefones tocam com mais assiduidade, recusei alguns convites para o futebol masculino, alguns convites até que treinadores da minha igualha teriam aceitado, e portanto eu estou no futebol feminino de Corpião. E quando entrei para o futebol feminino, fiz uma recolha de artigos para perceber o que era isto do futebol feminino, porque tinha zero de informação do que era futebol feminino. O Vitória vai buscar por causa do meu perfil, mas tinha a ver com outras ideias que o Vitória tem, nós podemos discutir isso mais para a frente. E nesta recolha de artigos mostram a inserção e a consolidação das mulheres no futebol, mas sempre dada numa perspectiva do homem, okay? Seja na qualidade dos treinadores que fazem esses artigos, jornalistas, adeptos, ao escreverem e ao produzirem a memória da história desse futebol, fazem sempre numa ótica de futebol masculino. E isto é a coisa que mais confusão me faz. Entende? Acho que nós temos que perceber que o futebol feminino não está a querer ocupar o espaço do futebol masculino. O futebol feminino, não é? É o futebol feminino e tem o seu próprio espaço. Claro. Okay? Treinar uma jogadora, para mim, enquanto treinador, okay, é muito mais desafiante que treinar um jogador. Muito mais desafiante. Okay? As características da mulher são desafiantes, querem perceber, querem portanto, perceber o contexto em que estão inseridas, querem que o treinador lhes explique a ideia de jogo, perceberem as movimentações que têm que fazer, e eu nunca tive nada disto com os homens. E eu trabalhei, fui coordenador de formação, trabalhei com sub-17, trabalhei com sub-15, e nunca tive, e trabalhei com séniores, inclusive, e nunca tive atletas a questionarem, a perguntarem-me porquê.
ao Mister, mas porquê que o Mister tem essa ideia? Porquê que nós estamos a fazer este plano de treino? Qual é o objetivo deste plano de treino? E isto é altamente desafiante para o treinador. Okay? E acho que nós devemos começar a colocar o futebol feminino no seu espaço. Começar a ter o seu espaço, que nada tem a ver com o espaço de futebol masculino, nem é o objetivo do futebol feminino, presumo, ocupar esse espaço, mas sim criar o seu próprio espaço dentro das pessoas que gostam do futebol. O futebol feminino é uma coisa completamente diferente do futebol masculino. Só em relação ao perfil, acho que tem que ser um perfil pensado. Isto é, acho que cada vez mais os clubes têm que apostar em treinadores que percebam o que é que vão fazer. Em treinadores que percebam e estudem e há várias formas de ir buscar o conhecimento e conseguir perceber. Então, não é capaz de contribuir perceber o contexto, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, de minha parte, estou de corpo e alma e numa aprendizagem muito grande em relação ao futebol feminino e assim continuarei, com certeza. Ademar, last but not least, como dizem os ingleses, e não foi por acaso que vai ser o último a falar, porque traz uma experiência já de vários anos no futebol feminino e em diferentes contextos, até formativos e depois também de futebol sénior, Estoril, Amora, e por isso mais à frente até vamos falar também da questão formativa, mas em relação a isto do perfil do treinador, primeiro também o que é que o levou para o futebol feminino, que será interessante percebermos isto. No caso do Daniel já o disse mais ou menos, e mais à frente também vamos falar da questão da escolha do Vitória sobre o Daniel, no seu caso, e quando estávamos a falar em off, o Ademar estava aqui a contribuir com algo que parece muito importante, é que o próprio Ademar também já sentiu na pele a desvalorização, digamos, dos seus pares porque está no futebol feminino, aí é importante deixarmos isso claro, que é para ver se erradica essas mentalidades do nosso futebol. Bom, primeiro de tudo, boa noite e agradecer pelo convite. Sim, é uma realidade, são 7 anos no futebol feminino, eu já senti isso, eu senti em alguns sítios onde passei, quando passava a dar o treino, que alguns treinadores olhavam para mim como, vai o treinador do feminino, okay? E que não valorizavam tanto o treinador, portanto, não valorizavam tanto o meu papel, eu era quase como aquele que agarrou no pontal que ninguém queria, ok? Pronto, portanto, eu senti um pouco isso, ok? Como entrei no futebol feminino, foi através de um amigo que me fez um convite numa daquelas peladinhas em que nós fazemos, em que todos nós fazemos durante a semana, ao fim do dia, e um amigo meu me disse, epá, tu é que eras o gajo indicado para ir treinar o futebol feminino. Pronto, e eu na altura, sou sincero, e digo isto a toda a gente, eu disse, epá, tu és doido, só podes estar a brincar comigo, eu vinha do masculino, pronto, e na altura não era aquilo que eu procurava, ok? Mas depois refleti, fiz uma pesquisa tal como o Daniel, e percebi que se calhar eu até teria algum perfil para tal e que me iria enquadrar no futebol feminino. E decidi aceitar, ok? Decidi aceitar. Eu lembro perfeitamente que após o primeiro treino eu cheguei a casa e disse, meu Deus, que realidade diferente, ok? Mas depois as coisas foram acontecendo, eu fui-me apaixonando também pela realidade do futebol feminino. Eu se calhar sou um caso raro no futebol feminino, porque eu não tenho interesse nenhum em treinar masculino, nenhum mesmo, não tenho, e já passei por lá, e mesmo depois de estar no feminino, já houve convites para treinar o masculino, e eu não tenho interesse nenhum mesmo. E digo que se calhar sou um caso raro, porque acredito que haja muitos treinadores que estão no feminino e que querem treinar no masculino, e eu não tenho qualquer interesse. E eu acho que o perfil do treinador feminino já foi um pouco aqui traçado, não é? A Isabela há pouco dizia que tem que ter paixão, e é uma realidade, tem que ter muita paixão, e tem que ter muita dedicação. E acho que é um pouco por aí, né? Trabalhar com mulheres é diferente, é muito diferente. Tem okay? A sua especificidade, como com os homens em diferentes idades, não é? Isto, por isso é que eu falei que realmente é preciso perceber o contexto. Damara, mas deixa-me só colocar-te, antes de concluir, uma questão que me suscitou imediatamente. Tu há pouco fizeste uma análise e que tu próprio disseste, eu se calhar tenho perfil para isto. O que é que te fez pensar que tinhas perfil? Ou seja, qual foi o dado que
tu sentiste em ti como treinador, eu tenho perfil para o futebol? Porque eu sou uma pessoa muito próxima das minhas atletas, ok? E até agora, falando um pouco do meu passado, sempre consegui ter uma excelente relação com os atletas e ter ali uma relação muito, muito próxima. No caso da formação, quase se calhar como o treinador, eu não digo o treinador pai, nada disso, ok? Não é nada disso, mas é o treinador que ajudava, que confiava, ok? E que se preocupava com a evolução e com a parte humana também É aquela liderança humana, emocional que se fala. Sim, também. Sempre foi muito assim a minha forma de liderar. E eu sentia que poderia fazer algo com aquelas miúdas, até porque estamos a falar, na altura era uma equipa com alguns problemas sociais, ok? Pronto, e com algumas meninas que hoje são todas elas mulheres, mas algumas bastante indisciplinadas, e eu sentia que poderia fazer ali alguma coisa com elas, e a verdade é que houve uma mudança muito grande, não só ao nível do jogo, mas também na parte, ou seja, naquilo que elas cresceram como mulheres, e hoje são mulheres e tenho um orgulho imenso naquilo que elas são hoje, ok? Algumas delas estão a jogar e algumas posso dizer que já são internacionais, e tenho um orgulho enorme naquilo que elas cresceram e naquilo que foi feito nesse ano, e o que eu senti foi isso, que poderia fazer algo pela pessoa que é essa tua liderança mais próxima, mais emocional, mais humana, que poderia ajudar no contexto do futebol feminino. Foi muito isso, foi isso que eu senti, e acho que os clubes, ou seja, mais do que perceber o perfil do treinador no futebol feminino, os clubes também têm que definir o perfil de treinador que querem, não é? Portanto, um clube para determinado objetivo, e quando eu estou a falar objetivo, eu nem estou a falar tanto de ganhar, estou a falar dos objetivos. O clube tem que decidir que tipo de treinador quer para esse determinado objetivo, ok? Para o futebol feminino, o treinador tem que ser diferente, é uma realidade. Eu acho que quem vem para o futebol feminino, é a minha opinião, quem vem para o futebol feminino a pensar em fazer uma ponte para o masculino, não vai correr muito bem. Não vai correr muito bem. E já houve provas em alguns clubes disso, e depois acaba por correr mal, não é? Sim, e realmente há muitos casos neste sentido. Isabel, temos aqui já algumas pessoas que nos estão a acompanhar que perguntam, tanto a ti como à Liliana, porque foram jogadoras, são treinadoras, e começo por ti, que diferenças principais encontras em treinar meninos ou meninas, se é que existem? Olha, eu sou-lhe sincera, mas pronto, depois já depende da idade que estamos a falar. Eu não vejo a diferença. Eu costumo dizer que eu sou treinadora de futebol. Não sou treinadora nem de futebol feminino, nem de futebol masculino. Sou treinadora de futebol. Portanto, logo aí, eu gosto muito de treinar. Gosto muito do treino e gosto muito do jogo. Já tive situações em que tive meninas no treino com rapazes, e a equipa era masculina, mas permitia ter miúdas. Se o treinador tiver paixão, eu acho que isto é o fundamental. O treinador ter paixão pelo treino e pelo jogo. Isso das principais diferenças, eu não vejo diferenças, elas são meninas, eles são meninos, em pequeninos eles gostam de jogar futebol, portanto eles também têm paixão. A nível mais, sei lá, iniciadas, juvenis, júniores, séniores, acredito que ao nível do treino, porque elas são mulheres e a manifestação daquilo que elas fazem do próprio jogo é diferente, e por ser diferente temos que ter atenção, aquilo que é a mulher e aquilo que é o homem. Só nesse caso, porque de resto eu acho que eu treinar rapazes ou treinar raparigas, agora depende dos contextos competitivos. Eu acredito que hajam contextos competitivos em que uma pessoa possa dizer, vou treinar sub-16 feminino, mas elas vão competir contra quem? Então prefiro tocar no masculino. E isso pode ou não ser aliciante. Claro. Isabel, já agora deixa-me introduzir aqui mais um tema para fazermos esta ronda, que foi exatamente o tema que a Liliana me desafiou a falar, a tua visão sobre as equipas mistas e esta formação mista, ou então clubes, como por exemplo, quando nós estávamos no Pasteleira, eu lembro-me do Pasteleira jogar com uma equipa do Boa Vista, salvo erro, que eram tudo meninas, ou se não era do Boa Vista, peço desculpa, mas era outro clube qualquer, foi jogar ao Pasteleira contra uma equipa sub-13 do Pasteleira e eram todas meninas, e era uma aposta que o clube estava a fazer nesse sentido, independentemente dos resultados, como há academias e clubes que vão a favor da integração em equipas mistas. Portanto, a tua visão também sobre isto.
Eu acho que se elas conseguem jogar com rapazes, devem jogar até o mais tarde possível. Isto porque, em termos de contextos competitivos em Portugal, elas não conseguem. Estamos a falar das raparigas que conseguem e têm sucesso no meio dos rapazes. Eu já tive uma miúda na Dragon Force que, pela idade, ou seja, eu treinava a sub-15 e os sub-11 rapazes. E a sub-15 competia no campeonato sub-19 da associação. E ela, sendo a sub-11, não podia participar. Então, vejam-se aqui o meio termo. Ela treinava com a minha equipa de rapazes 2 vezes, uma vez com a sub-15 e ao fim de semana competia com os rapazes. Mas sempre que havia jogos de treino ou torneios femininos, ela ia com a equipa feminina. E ela, no meio deles, era tão boa ou melhor que eles. Se elas conseguem dar essa continuidade e os treinadores estarem receptivos a isso, porque depois os treinadores podem não estar receptivos a isso, entre ter raparigas ou não nas equipas. Se elas conseguirem, até o mais tarde possível. Isto é a minha opinião. Liliana, aí está o tema que me tinhas lançado e eu até brinquei no bom sentido de dizer, eu vi alguns treinos este ano do clipe em que tem as meninas com os meninos, as equipas mistas, e em alguns casos elas até são as melhores jogadoras para mim, as que estão mais à frente um bocadinho, até do que alguns rapazes que lá estão, a nível da destreza técnica, entendimento do jogo, etc. E portanto achei muito curioso e até brinquei com alguns meninos a dizer, as meninas são as vossas melhores jogadoras e eles concordavam com isso. E também olhando para o contexto das seleções distritais, como é que tu vês isto, uma temática que sei que te é muito querida, portanto, não só a questão se há grandes diferenças entre treinar meninos e meninas em contexto formativo, atenção, e depois se és a favor ou não desta inclusão nas equipas mistas até o mais tarde possível. Sim, eu ouvi agora a Isabel, sou um bocadinho da mesma opinião. Em relação a treinar equipas masculinas e femininas, para mim é exatamente igual. Agora, o que eu sinto, não sei se sentem a mesma coisa ou não, e eu, enquanto jogadora, também senti isso, enquanto treinadora, também já estive numa equipa sénior na altura de Leixões como treinadora adjunta, senti isso enquanto treinadora, é que as mulheres precisam de mais atenção e levantam mais questões e querem perceber que estão a ter atenção da parte dos treinadores, ok? Eu dou um exemplo, houve um treino qualquer em que eu estou sempre a passar feedback, tenho um bocado esse defeito de estar sempre ligada à máquina e estar sempre a dar feedback e talvez tenha acontecido de eu não dar feedback para alguma jogadora e no fim do treino ela veio ter comigo e questionou, mas porque é que isto? E eu fiquei assim, nossa, numa equipa de futebol de 11. E isto são as pequenas coisas que temos que estar atentos, ok? E eu sei que isto no futebol masculino não acontece. Por isso, mas é assim, lá está, nós temos que ser treinadores, sendo feminino ou masculino, é futebol, ponto, ok? E lá está, se tivermos a tal paixão pela modalidade, acho que tanto vai surgir e vai correr bem no futebol masculino como no futebol feminino, ok? Não temos é que ir para o futebol feminino a dizer, que seca, futebol feminino, vou para aqui para passar o tempo, vou dar mais um treino, não. Temos que encarar da mesma forma que encaramos se fôssemos para uma equipa de séniores masculinos ou de sub-19, campeonato nacional, etc, etc. Acho que as coisas devem ser vistas desta forma. Em relação ao futebol misto, realmente é algo que para mim é muito querido e especial e defendo muito isto, porque estou numa realidade, a academia, temos muitas meninas e todas elas jogam com os rapazes. É maravilhoso. Temos grande parte das meninas tem imenso sucesso. Muitas delas são muito superiores a alguns rapazes e o poder delas na equipa é maravilhoso, porque nós também fomentamos muito isso, todos os treinadores fomentam isso, em que as meninas sejam respeitadas no meio dos rapazes, ok? E muitos pais também nos procuram, pais de meninas, procuram-nos porque se apercebem disso, porque nós temos o cuidado, porque nós temos a preocupação de elas estarem integradas. E quando alguém vê as nossas equipas, vê que a rapariga é como se fosse um rapaz, ou o rapaz é como se fosse a rapariga, ok? Ali não há distinções, ai a menina, ai o menino, não. Ali são todos iguais. E temos equipas em que a menina é capitã da equipa, mas com uma postura incrível. E eles respeitam é fantástico, é fantástico. Isso no clipe, ok? Depois também tenho uma situação. Eu sou professora no colégio e aconteceu este ano uma situação muito engraçada que nunca me tinha acontecido, que foi um conjunto de meninas andarem atrás de mim no colégio a insistir para que eu lhes desse treino. Meninas que nunca jogaram futebol, mas que nós fazemos sempre um torneio em Lisboa entre colégios internacionais, mas basicamente o torneio é em novembro, nós treinamos o mês de outubro, uma vez por semana,
e depois vamos para o torneio, basicamente para elas também se divertirem, passearem. E este ano foi engraçado, porque acabou o torneio e elas procuraram imediatamente, sempre atrás de mim na escola, e Lili, quando é que nos dás treino? Lili, quando é que nos dás treino? Lili, queremos treinar? E eu, de certeza, vocês têm a certeza? Sim, e fantástico, porque criei ali, foi uma vez por semana, porque não foi nada assim muito formal, mas uma vez por semana tínhamos o treininho e consegui juntar ali cerca de 20 meninas que nunca tiveram ligação nenhuma ao futebol, ok? E levavam aquilo com uma seriedade espetacular, nunca falhavam aos treinos e estavam mesmo interessadas. Eu quando lhes dizia, meninas, vou marcar um jogo de treino, bem, elas, aquilo só me faltava deitar foguetes, porque era uma felicidade, maravilhoso de ver, e quero ver se dou continuidade no próximo ano, até criar uma equipa federada, porque elas este ano são suficientes. Só de meninas, nesse caso. Só de meninas. Porque temos muitas. Ou seja, havendo essa possibilidade e qualidade, também defendes que possa haver uma equipa só feminina, não é? Claro que sim. E é assim, e em relação àquilo que a Isabel disse, e concordo a 100%, enquanto as meninas, no caso das meninas que nós temos com os rapazes, enquanto elas tiverem sucesso com os rapazes, eu acho que elas devem seguir sempre com os rapazes. Elas, a nível federado, podem jogar com os rapazes até aos sub-17. Nós tivemos um caso que todos devem conhecer, que é a Maria Negrão. Ela esteve connosco até aos sub-16 e ela jogava, ela era das mais fortes da equipa, sendo uma equipa forte, masculina, era a única rapariga e destacava-se. E toda a gente conhece, não é? Ela agora mudou de clube e continua com o seu sucesso, mas isto para dizer que não é por ser uma menina que tem que ir para o feminino, que tem que... Ok, se ela tiver sucesso, acho que deve continuar o seu processo no futebol masculino, porque o futebol masculino pode lhe dar outras coisas, ok? Só por isso. Se sentir que já está a ter alguma dificuldade com os rapazes, então sim, fazer a transição para o futebol feminino, não há problema nenhum em relação a isso. Depois, este ano surgiu-me o convite para ir para as seleções femininas e no momento eu fiquei assim, ok, futebol feminino, noutras realidades, gostei do convite, claro, e aceitei, sem dúvida, é uma realidade diferente, ok? É uma realidade diferente de ter uma equipa feminina ou estar numa seleção feminina. No Distrito do Porto tenho a felicidade de poder trabalhar com aquelas que eu acho que reúnem as melhores características para estar na seleção. Gosto muito de trabalhar com elas, acho que realmente têm uma preocupação maravilhosa. Às vezes acaba o treino e elas vêm ter comigo naquele exercício, mas porquê que é assim? Porquê que é assim? Isso no masculino raramente acontece, é real. Eles fazem e nós dizemos que é, olha, é A, B, C, e eles é A, B, C. As raparigas não, já nos vão questionar porquê que é A e porquê que não é o B. E porquê, ok? Estas coisinhas. E aconteceu também num torneio da seleção, houve uma menina que jogou e no fim ela não falou comigo, à noite fomos dar aquele passeio e ela veio ter comigo, em que todas estávamos já a brincar umas com as outras, completamente desligadas do jogo, e ela teve a preocupação de me chamar ao lado e questionar-me de algumas coisas sobre o jogo, e isso deixou-me contente, porque vejo o interesse delas. Isto, sub-13, meninas são meninas, não é? Ok? E ela com interesse de saber e querer ser melhor, e isso é algo que também me fascina. Nas seleções tenho meninas que também jogam com rapazes, tenho meninas que só jogam com meninas. A nível de intensidade, acho que há ali alguma diferença, ok? Não estou a dizer quem joga com as meninas que são melhores ou piores, ou ao contrário, mas acredito que haja ali, a nível de intensidade, mais intensidade, o que é absolutamente normal, não é? Se há uma rapariga que joga com os rapazes e tem sucesso com os rapazes, nós sabemos que o futebol masculino tem outra intensidade que não tem o futebol feminino, ok? E estou a falar de escalões também já mais evoluídos. Mas pronto, a minha opinião é que em relação a isso do futebol misto, é tal como a Isabel falou, enquanto elas tiverem sucesso, devem se manter com os rapazes. E depois sim, na altura em que têm que mudar porque é obrigatório, mas isso já num escalão a nível de sub-18 ou sub-19, júniores, aí sim têm que fazer a sua transição, e eu acredito que vão ter muito sucesso no futebol feminino. Isso aí não tenho dúvidas. Só aqui duas questões. Eu, quando falo das equipas mistas, nós temos que pensar que a nível nacional não há equipas femininas em número suficiente
para dar possibilidade às miúdas de jogarem. Portanto, isto é a primeira questão. Logo, um treinador, um clube, não pode negar o acesso à prática do futebol. Daí eu dizer que não, isto é a primeira questão. E a segunda questão de eu achar que é importante a equipa mista é, há miúdas com muito talento. Aliás, a Liliana acabou de referir aqui uma menina com muito talento. Será que o futebol feminino, na idade em que ela se encontrava, na altura em que estava portanto, ela jogava em equipas mistas, por exemplo, imaginemos uma miúda com muito talento em idades mais jovens, o futebol feminino terá contextos competitivos, quer de treino, quer de jogo, para essa miúda se desenvolver no talento que ela tem, é que eu acho que talento desenvolve talento, mas com outros talentos. Certo. Pronto, sim, não havendo essa possibilidade, essas duas razões, eu acho que deve haver futebol misto. Se o futebol feminino, naquela menina é capaz, ela pode estar perfeitamente. Aliás, a Liliana acabou de dizer que ia fazer uma equipa feminina para competir. Portanto, se há essa possibilidade agora, com quem é que elas vão treinar e jogar? Vão já contra quem? E temos que pensar nisso. A formação é formar o jogador e a jogadora. Portanto, até houve aqui alguém que o Nené estava aqui a mandar um beijinho às duas, o grande Nené Reis, mas a Carla Clemente aqui a dizer que não percebe porque é que o treinador tem que aceitar ou não ter atletas femininas, que para ela tinha que ter e pronto, para o clube não negar o acesso a ninguém. Não é? Só aqui um parênteses em relação a isso. Eu conheço muitos clubes que não aceitam as meninas a jogar com os rapazes, ok? Ou então aceitam quando elas são sub-8 ou sub-9, mas chega ali aos sub-10, sub-11 e são dispensadas do clube. Tenho muitos casos desses, sei de muitos casos assim, infelizmente. Infelizmente, eu quero repisar infelizmente. O Hugo está aqui a dar um aporte interessante sobre como é a realidade nos Estados Unidos e nós já vamos falar daqui a pouco sobre isto. Ademar, agora não vai ser o último, vai ser o Daniel desta vez. Da tua experiência também no contexto formativo, a tua opinião sobre isto, até porque, por exemplo, no último programa falamos muito do facto de chegarem muitas jogadoras com talento ao futebol sénior, até a clubes, por exemplo, o Benfica estava a justificar o facto de trazer algumas jogadoras estrangeiras no sentido também de ajudar a uma evolução mais rápida de algumas jogadoras cá, porque vinham mais preparadas ou com mais conhecimento do jogo. Em questões de talento, por exemplo, não se colocava esse problema, colocava-se na questão daquilo que era a formação, basicamente é isto, e o contexto formativo. Em Portugal está-se a evoluir, mas tanto, e tu também trabalhaste em contexto de formação no Estoril, portanto, a tua ideia sobre este assunto? Há uns anos atrás não havia formação, daí também algumas atletas terem essa carência e os clubes sentirem também que necessitavam, se calhar, de ir mais ao mercado estrangeiro. Eu tenho uma opinião que é assim, se houver a hipótese de fazer uma equipa feminina, ou o número de atletas suficientes para fazer uma equipa feminina, eu sou apologista que haja uma equipa feminina, ok? Porque a minha opinião é a seguinte, a Isabel dizia, e é verdade, que não há atletas suficientes para compor todos os plantéis, sejam de sub-13, sub-11, sub-15, não há atletas suficientes, mas já começa a haver mais praticantes. A verdade é que se uma atleta estiver no futebol masculino, ou no futebol misto, neste caso, masculino, mas numa equipa mista, vai ganhar mais intensidade, é uma realidade, ganha mais intensidade, porque os rapazes são mais intensos, e aí é que está um pouco a diferença de treinar o masculino para o feminino, ok? Eu creio que ao nível do treino nós não podemos diferenciar, não é? Tem que ser igual, apesar de com os rapazes haver um pouco mais de intensidade, mas também aquilo que a Liliana e o Daniel disseram é uma realidade. As meninas são mais interessadas, as meninas questionam o porquê de determinado exercício, o porquê de determinado, ou seja, nós damos um feedback, o porquê, não é? Porque é que estamos a jogar assim, porque é que me pediu para fazer assim, no treino, porque é este exercício, elas são mais interessadas, e a minha opinião também é que acho que as jogadoras são um pouco mais evoluídas ou entender o jogo do que os rapazes, ok? Precisamente por isto, porque têm mais vontade e porque querem aprender mais. Voltando atrás, eu prefiro que as equipas sejam equipas apenas femininas e explico porquê. Porque para mim... Sendo possível, não é? Sendo possível, porque estamos numa fase de evolução, estamos numa fase de crescimento e creio que só assim também vamos crescer como queremos, ok? Porque o crescimento não pode ser só em cima, não pode ser só
no futebol sénior, o crescimento tem que ser também na formação e tem que ser por baixo, ok? E o que eu gostava e o ideal era que pudesse haver campeonatos sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, claro. Ok? Neste momento não é possível, creio que caminhamos para lá, porque já há mais meninas. Eu, por exemplo, no Estoril havia equipas sub-11, sub-13, ok? Portanto, caminha-se para lá. Agora, não havendo essa possibilidade, óbvio, entrar numa equipa masculina, ok? Não acho que os treinadores devam rejeitar, até porque muitas das meninas são superiores aos rapazes, e a Liliana teve agora um caso e falou de um caso que conhece bem. E tem lá mais, Ademar. Ela tem lá uma guarda-redes que é a melhor guarda-redes e a melhor jogadora do que eu pude ver, portanto... Eu ano passado, há 2 anos, vi uma equipa do Valadares também, de sub-11, 12, não sei. Também. O Boa Vista também faz isso muitas vezes, atenção. O Boa Vista, aqui a Sul, o Sporting está a competir num campeonato masculino com uma equipa toda feminina, e também no primeiro ano, que a primeira volta não correu muito bem, e a segunda volta acho que não perderam nenhum jogo, ou até ganharam todos os jogos, mas só com uma equipa, só com a equipa feminina a jogar contra rapazes. Eu prefiro assim, sou sincero, ok? Que a equipa seja toda feminina. Agora, também sei que não é possível, em alguns clubes não é possível, e aí sim devem ir para uma equipa masculina, até porque vão ganhar outra intensidade também, vão ganhar também, se calhar, ou perder o receio de algum choque, e quando vierem para o feminino vêm com outro andamento, ok? Agora eu preferia que fosse desde as pequeninas. Criassem bases para cada vez termos mais atletas, e é já o tema que... Para mim é assim que o futebol feminino vai evoluir, não só por cima, mas começando por baixo, ok? Tem que ser em cima, porque é em cima que há a visibilidade toda, mas depois por baixo também, porque se começarmos por baixo, ou se houver a hipótese de por baixo também trabalharmos a formação e equipas suficientes, o Benfica, como falava há pouco, não vai ter esse problema, ok? Todos os clubes já não vão ter, porque já têm jogadoras formadas. Hoje há muita jogadora sénior que não tem ainda formação, é uma realidade. Há muita jogadora sénior que está a aprender em sénior, passou do futsal diretamente para o futebol de 11, também há muitos casos desses, não é? E algumas começaram a jogar sénior com 15, 16 anos, não é? Exatamente. Portanto, não havia campeonatos júniores, juvenis, não havia, pronto, e começaram logo a jogar, portanto não tiveram essa base de formação. Mas creio que nós estamos a crescer, e que em breve vai poder haver campeonatos de sub-13, sub-15, sub-11, mais regionais, como é óbvio, mais distritais, e haverá garantidamente meninas suficientes para podermos ter esses campeonatos. Deixa-me só enaltecer aqui o que disse a Bruna, e eu concordo perfeitamente. Também em Portugal, se há caminho maior para percorrer, maior do que o futebol feminino em si, é da valorização da mulher como treinadora, e as duas que estão cá hoje têm qualidade suficiente para precisamente se olhar para elas no como um todo, com outros olhos, que infelizmente aí sinto que há um caminho imenso ainda para percorrer. Daniel, às vezes o facto de ser o último num painel tem isto, dá para escolher o que é que queremos pegar e aquilo que queremos analisar. Força. Eu tenho uma realidade completamente diferente, não é? Exatamente. O projeto de Vitória é precisamente, contraria isso tudo que foi dito aqui, portanto, nós temos escalões de sub-13, sub-15, sub-17 e sub-19, competem enquanto equipa e contra equipas de feminino. Também temos mais ou menos pensado que chegará uma altura em que o projeto pode sofrer uma mutação, porque as equipas podem ser tão fortes no plano regional, é esse o objetivo. Chegaremos um dia em que elas serão equipas tão fortes que nós teremos que adaptar o contexto onde elas jogam, portanto, qual é e com que idades é que vão jogar, contra que idades é que vão jogar, e portanto é um contexto completamente diferente. Eu defendo também que as equipas devem ser, e pelo menos devem tentar ser inteiramente femininas. Importa dizer que o projeto de Vitória é precisamente nisso. Portanto, o objetivo é esse, não é? Precisamente esse, é potenciar a formação. E, portanto, para chegarmos um dia e olharmos para trás e toda a equipa, ou 90% da equipa
principal do Vitória ser oriundo da sua formação. Esta é a visão do presidente e do vice-presidente responsável pelo futebol feminino e, portanto, é este trabalho que se está a fazer com resultados fantásticos para um primeiro ano, resultados fantásticos. Conseguimos ter estas equipas, conseguimos que as equipas competissem, colocamos jogadoras que ninguém conhecia nas seleções nacionais, regionais, evidentemente, mas é este percurso. Nós prevemos uma grande procura por parte aqui desta região, por parte das miúdas, é isso que vamos sentindo na rua, que vamos ser bastante procurados, portanto vamos aumentar ainda o nosso leque e, portanto, eu não sinto muito isso. Agora, em relação ao ano passado, enquanto coordenador, em que evidentemente que tinha meninas nos clubes que estava a coordenar e a treinar, não havia qualquer tipo de problemas nisso. Acho que em relação a estas questões do próprio desenvolvimento da jogadora, no contexto de jogar com os rapazes, é evidente, toda a gente diz isto, a miúda desenvolve muito mais se jogar com os rapazes até uma determinada idade. Eu partilho também dessa ideia, mas acho que, por exemplo, inseri-la numa equipa, se ela tiver realmente um potencial estrondoso, e é esse o projeto do Vitória, é isso que nós fazemos no Vitória, quando ela tem muito potencial, é puxada para cima, ok? É mostrado os novos desafios, ela vai ter novos problemas para resolver, em idades muito novas. Nós temos, para perceber, estamos no paramento da nova equipa para a próxima época e teremos uma miúda com 16 anos, teremos outra com 17, e portanto é uma realidade, porque elas já estão tão evoluídas que não faz sentido elas estarem naquele contexto competitivo. Portanto, o projeto do Vitória é muito assente nisto. Eu esta realidade das equipas mistas não defendo, e acho que o que aconteceu e que o Admar referiu também no Sporting, acho que mais cedo ou mais tarde, a médio prazo, vai acontecer também no Vitória, porque o Vitória terá as equipas tão fortes e vai colocar uma equipa, imagina, de sub-13, e acho que as associações até permitem isso, a discutir com os rapazes e uma equipa inteiramente, porque o contexto, lá está, o contexto não vai ser desafiante para elas, e numa ótica de desenvolvimento da jogadora, que é tudo que interessa ao projeto do Vitória, faz todo sentido e, portanto, para mim é uma não questão. Mas tu achas que se o caminho for mais projetos como o do Vitória, consegue-se esta meta de aumentar o número de atletas e digamos, a evolução natural? Eu estou um bocado radical em relação a isto. Eu acho que é a única hipótese. Okay? Acho que para o futebol feminino ocupar o seu espaço é a única hipótese. E os clubes começam a dar sinais que vão caminhar para aí. Acho que é a única hipótese. Acho que vamos ter os clubes todos com a sua formação de futebol feminino. Os campeonatos vão começar a ser cada vez mais competitivos, querem sub-13, querem sub-15, querem sub-17, porque agora ainda se vê muitas goleadas e há esse problema, mas lá está, se a qualidade dos treinadores for boa, mesmo dentro das goleadas, meter objetivos dentro do jogo para elas fazerem, acho que ainda assim consegue-se que se tire rendimento desse jogo. Eu acho que os clubes caminham para aí, para terem um plano de formação altamente desenvolvido, altamente pensado, que é isto que nós temos no Vitória. Portanto, os treinadores na formação sabem o que é que querem e o que é que têm que desenvolver em cada idade, que isto é muito importante, o que é que nós queremos desenvolver na menina que joga futebol em cada idade, porque nós não vamos pedir o mesmo a uma menina de 13 anos, o mesmo que pedimos a uma de 15, o mesmo que pedimos a uma miúda de sub-17, e o que é que desenvolvemos aqui dentro de um plano maior, dentro de uma ideia de jogo e de uma identidade do que é para o futebol feminino. E pronto, é esse trabalho que nós estamos a tentar fazer e que é uma grande luta.
Liliana, logo na tua primeira intervenção e também da Isabel, vocês falaram aqui em questões que eu apontei aqui no meu caderninho ao lado, que tinha a ver com a qualidade global das atletas do futebol feminino e o número de atletas também, e depois também aquela questão dos clubes da terra, quando a Isabel disse que quando abrem captações ou quando chamam jogadores, vão os meninos, não vão as meninas, aos poucos vai-se mudando. A minha pergunta vai nesse sentido. Projetos como os do Vitória, projetos como a Academia Clipa ou outras, a necessidade de existirem mais academias e de se olhar a partir de agora, o futebol feminino chegou a um patamar interessante em Portugal, há uma aposta, mas se olhar agora com toda a força para a formação e de criar espaços formativos e que consigam atrair mais meninas para o futebol, para se conseguir fazer este trabalho desde a base e elas já chegarem ao futebol sénior muito mais preparadas. Bem, eu ouvi agora o Daniel e acho que este deve ser o caminho, ok? Apesar de eu gostar imenso de ver as meninas com os rapazes e defender muito isso, acho que este é o caminho para o futebol feminino crescer e se realmente queremos que o futebol feminino seja o futebol feminino e seja visto como tal, acho que este deve ser o caminho de todos os clubes, ok? E acho fantástico no Vitória trabalharem já desta forma, desde tão pequeninas e terem todas as etapas de evolução que são necessárias, ok? Eu sei que a maior parte dos clubes não tem esta facilidade, não tem estas possibilidades e por isso é ou que essa visão às vezes também, exatamente, esta visão também. E por isso é que vemos muitas meninas a jogar com os rapazes nos escalões mais novos, ok? Mas se isso for possível existir em todos os clubes, sem dúvida que é o ideal, sem dúvida. Ter escalões sub-11, sub-12, sub-13, por aí fora, tal como no masculino, isso aí só vai promover a evolução do futebol feminino, ok? E tal como o Daniel disse, se nós tivermos possibilidade de podermos colocar as equipas femininas quando virmos que é possível e que vai ter sentido a competir no campeonato masculino, acho que faz todo sentido. E mesmo que, como o Daniel disse mais uma vez, se for para levar goleadas, tudo depende dos objetivos, ok? E nós temos que ter noção que nos escalões mais novos, os objetivos principais são a vitória, a nível de resultado, ou a vitória noutros níveis, ok? É muito importante isto, é muito importante o treinador perceber qual é o objetivo da equipa, qual é o objetivo das jogadoras, e se é o crescimento do futebol feminino, nós podemos perder, mas vamos crescer a outros níveis. E é importante, se calhar, no fim de cada jogo que sofremos uma goleada, falar com elas e tentar-lhes explicar os objetivos que foram alcançados naquele jogo e que nós conseguimos, ok? Mas perdemos, não interessa nada, ok? Nós atingimos os nossos objetivos propostos para o jogo de hoje. Toda a gente gosta de ganhar, ok? Os treinadores, as jogadoras, mas se nós soubermos motivar as jogadoras, isto acontece no masculino e no feminino, ok? Porque há muitas equipas no masculino que também levam goleadas e sei que há treinadores que chegam no fim da época e que a equipa está super motivada e os pais de outras equipas dizem, como é que é possível? Esta equipa se perdeu os jogos todos e os miúdos estão aqui com uma felicidade. Isto já vai do treinador, ok? Isto já vai daquilo que o treinador propõe para a equipa. Eu se chego a uma equipa e vejo que a equipa tem bastantes dificuldades, etc, etc, não posso ser maluquinha e dizer que, olha, vamos ganhar os jogos todos, não, ok, vamos perceber, vamos nos adaptar ao contexto, ok? E traçar objetivos que sejam possíveis de ser atingidos. E eles vão estar connosco sempre, seja aos miúdos, seja às miúdas, seja aos pais, que também é muito importante neste processo, termos os pais do nosso lado e termos os pais para fazer o suporte positivo em casa, ok? Porque muitas vezes acontece, nós esforçamos e damos aquele suporte necessário durante o jogo ou durante o treino, mas depois, se calhar, eles até chegam ao carro depois de jogo ou depois do treino e os pais vão para cima e porque isto e isto. Não, nós precisamos ter os pais e até reunir com os pais no início da época e falar e explicar quais são os objetivos e eles, se perceberem isso, eles vão estar connosco. E aí nós vamos ter a equipa, vamos ter os pais, vamos ter toda a gente. E aí sim, eu acredito que no feminino o processo evolutivo seja muito positivo, ok? E parabéns, Daniel, parabéns, Ademar, e ao Vitória feminino também. E ao Vitória e ao Amora, que acho que esse é o caminho, ok? Acho mesmo, e fico feliz por saber que já há muitas equipas a trabalhar assim. Espero e não se investir só muito dinheiro nos séniores, não é? Por exatamente. Porque há muitos investimentos, não é? Só para o futebol sénior. E se calhar exatamente. Inverter aqui um bocadinho a pirâmide. Mesmo aqui na zona do Porto, eu conheço vários clubes que também já trabalham nestas dimensões, o que é maravilhoso, ver meninas, ainda no início da época, fui ver alguns jogos de equipas femininas, as apresentações e ver as sub-11 a jogar, é maravilhoso ver aquelas meninas tão pequeninas ali
coitadinhas, a perceber o jogo ainda, a dar o salto, Claro. e nós só estamos habituados a ver os meninos, mas não, quando se vê meninas, realmente temos que valorizar aquilo, temos que valorizar o trabalho do treinador que está Algo ali. está a mudar também, não é? Exatamente, eu sinto isso, e parabéns E a toda a os gente que também, está nesse processo. perceberem que podem levar, em vez de, como dizia a Isabel Osório, de dar logo a boneca, também de levar as meninas que demonstrem vontade e paixão para o jogo. Sim. Acho que sim, acho que Posso esse é dizer- o caminho. Posso só Sim, dizer sim, uma coisa? claro. Eu não falava agora aqui de duas questões que às vezes as equipas que perdem 10, 15, o que seja, que ela disse, que os treinadores das equipas adversárias dizem como é que é possível, elas estão ali tão felizes, conseguem ter uma boa relação ali com o treinador, e depois falou noutra questão que é a questão dos pais, não é? Dos pais, de os pais estarem com o treinador e perceberem o que é que está a ser feito. E isso acho que vai um pouco à outra questão, e uma palavra que a Liliana há pouco disse, que é a atenção, não é? Porque no feminino é muito importante esta palavra, a atenção que se dá à atleta, a atenção porque os pais num contexto formativo, os pais também percebem isso, percebem o que é que o treinador está a fazer com o atleta, sentem a evolução da atleta, não só ao nível do jogo, mas também num contexto mais pessoal. E acho que é muito importante a atenção. E há pouco eu não mencionei isso no perfil do treinador, mas a Liliana falou que é a atenção que o treinador tem que dar à atleta. Porque a jogadora sente mais isso do que o jogador, ok? E dá muita importância à forma, a essa atenção. Isabel, claro, e quando vocês quiserem intervir, à vontade. Isabel, acreditas que poderá ser feito este caminho de forma mais global dentro do futebol português, no futebol feminino, ou seja, de se olhar mais para a base da pirâmide, apostar mais projetos como a Vitória, mais academias, porque, por exemplo, eu soube no último programa falamos sobre isso, houve academias que foram lançadas para o futebol feminino e que depois acabaram por fechar por diversos problemas, não é? E, portanto, tem que existir aqui uma mudança de mentalidade e tem que haver o contributo dos clubes enquanto instituições ou das academias nesse sentido, não é? De apostarem e de criarem condições para que mais atletas, mais cedo, não é? Todo o projeto que promova e desenvolva o potencial da jogadora ou do jogador e do futebol feminino, todos eles são bem-vindos. Agora têm que ser olhados a longo prazo. Claro. Porque isto é algo que, como o Edmar disse, não se pode começar em cima. Para uma Liga BPI ser cada vez mais competitiva, as equipas têm que ter uma base com alguma qualidade. E eu ainda me parece, o número de praticantes está a crescer, mas ainda me parece que o número de praticantes e em termos de qualidade dessas praticantes ainda não é efetivamente grande. Por exemplo, agora com a reestruturação da Liga BPI, não acredito que haja jogadoras competitivas para tornar uma liga competitiva para 20 equipas. A mim não me parece. Pronto. No entanto, dou os parabéns ao Vitória. Aliás, aquela cidade tem uma paixão tremenda pelo Vitória. O Vitória pode abrir qualquer coisa, que aquelas pessoas vão todas para lá porque a paixão que tem pelo Vitória é muito grande. E isto é importante. Porque o projeto do Vitória terá sempre pernas para andar se as pessoas apostarem no projeto a longo prazo, porque a paixão para aquele clube é enorme. O Edmar falou no Estoril. O Estoril é um clube, em termos de futebol masculino, com uma dimensão muito grande. No futebol feminino, temos clubes como o Valadares, o Boa Vista, o Albergaria, com projetos fantásticos no futebol feminino. O Albergaria tem uma equipa também pequenina que tem vencido muita coisa, acho eu. Estes clubes é que devem ser objeto de estudo. Como é que estes clubes com uma dimensão pequena a nível nacional, mas grande no futebol feminino, conseguem na sua continuidade, ano após ano, ter cada vez mais miúdas? E o Albergaria, a equipa principal da Albergaria, todos os anos tem equipas competitivas. E é isto que as pessoas devem se refletir. Obviamente que se o Vitória abriu, tem miúdas, o Benfica abriu, vai ter miúdas, o Sporting, o Porto e tem aspas, porque são clubes de grande dimensão, com uma massa adepta enorme e que tem uma paixão tremenda pelo clube, o Braga também. Agora, a nível nacional, precisávamos de projetos a longo prazo. E mais locais também, não é, Isabel? E mais locais. Por exemplo, no clube onde eu tive esta época, que tem futebol feminino, tinha a equipa A, o Clube Atlético Oriense, equipa sénior, equipa de sub-19, e tínhamos miúdas na formação, sub-9, sub-10, que jogavam e treinavam com rapazes, porque não havia equipas femininas. Mas nós, é o que eu estava a dizer, nós abrimos inscrições e aparecem miúdos. O clube, nestas localidades mais locais, têm que ir às escolas, têm que ir buscar as miúdas, têm que promover o futebol feminino.
Clubes como a Vitória abrem e vão, as pessoas estão apaixonadas pelo clube. Não quer dizer que nos clubes também não sejam apaixonadas, mas são coisas diferentes. E é preciso um olhar diferente para projetos em clubes desta dimensão, que têm uma dimensão muito grande do futebol feminino. O Oriense tem uma dimensão muito grande do futebol feminino. Sim, sem dúvida. Deixa-me só Daniel, claro. referir aqui uma coisa que me parece fundamental. Estamos a falar em relação à questão do Vitória. Isto é a visão do nosso presidente, do Miguel. Sem dúvida. E do vice-presidente, o Pedro Guerreiro, porque a ideia não foi vamos abrir o futebol feminino e as miúdas vêm e nós fazemos nada. E tanto é porque não fez, muitos clubes fizeram em Portugal. Eu não estou a dizer que são piores a ideia, ou é pior, ou é melhor, não é isso que estamos a discutir, mas o Vitória não fez como a maior parte dos clubes em Portugal fez, que foi, aparecem com a equipa sénior feminina, apostam tudo na equipa sénior feminina, e depois, o que vem a seguir, depois a gente vê o que é que vai dar. Não, o Vitória fez precisamente o contrário. Esta visão do presidente é uma coisa... Eu não quero ser abusivo no termo, mas eu acho que é altamente inovadora no contexto de futebol feminino em Portugal. Porque na primeira conversa que eu tive com ele disse: Daniel, nós temos que potenciar as nossas jogadoras, mas é a escada de baixo, ok? Tu nas séniores tens que levar já com o resultado final. E o facto, okay? E perdoem-me as minhas jogadoras que devem estar a ouvir, o facto é que termos que eu considero básicos no futebol, que tem a ver, voltamos a entroncar naquela questão do treinador, de formação, quem é que está a treinar as miúdas. Questões básicas que eu apanhei este ano, nos primeiros treinos, bola coberta, bola descoberta, apoios, coisas elementares que todas as cenas deveriam saber, ok? E elas, e depois em conversas com elas, fui percebendo que elas nunca treinaram isso, portanto, é uma não questão para elas. E isto tudo vai reforçar esta visão do futebol feminino, porque eu acho que é o único caminho. Porque nós, agora, em relação ao quadro competitivo, 20 equipas, ok, nós temos jogadoras suficientes em qualidade para ter as 20 equipas, não, vamos ter que ir buscar fora. Mas isso, eu acho que nós vamos passar esse paradigma durante algum tempo, mas acho que vai ser pouco tempo. Porque vêm aí fornadas, e eu discordo um bocado desta visão da Isabel, discordo muito, aliás, porque a nossa seleção de sub-19 e de sub-17 nunca tiveram tão bons resultados, nunca. Vêm aí gerações fantásticas no futebol feminino, okay? Que vão potenciar esta cadeia toda de alimentação para as séniores. Eu acho que 3, 4 anos, Portugal deixará de sentir necessidade de ir buscar jogadoras estrangeiras. Depois poderá ir buscar alguns clubes, estrategicamente, isso já é da decisão dos clubes, mas a base de sustentação para, como vocês chamaram, a pirâmide que vai sustentar as equipas séniores, vêm aí equipas de muitíssima qualidade. Eu digo isto com bastante orgulho, porque é o resultado final, logo no primeiro ano desta visão. Okay? Nós chamamos 6 jogadores que estavam no sub-19 e vão fazer parte do plantel da equipa sénior do Vitória. Prevemos que no ano seguinte serão mais. E esta é isto que vai alavancar os processos. O clube, como a Mora, começa a apostar na formação. Eu acho que o nosso próprio vizinho e rival, com a aposta na formação, esta obrigatoriedade dos clubes que se quiserem inscrever nas competições europeias, terem obrigatoriamente a partir de 2021, 2022 equipas de futebol feminino, obrigatoriamente, portanto é uma regra, isto vai alavancar. Vai trazer aqui um problema, eu prevejo que vai trazer um problema em relação a alguns clubes de dimensões menores, não é? Porque eles podem ser absorvidos, não é? Vão ser absorvidos, não sei se vão ser absorvidos, mas eles vão absorver as atletas. Okay? E, portanto, vai criar aqui, sei lá, novas formas de olhar para o futebol feminino.
mas vai potenciar isto para uma escala. Eu acho que nós ainda não paramos muito bem, até a própria jogadora, e é uma questão muito interessante, que eu gostava de lançar aqui o desafio. Eu acho que a própria jogadora, na forma como se coloca nesta nova realidade, muitas vezes sem saber até das suas próprias responsabilidades, sem terem preparação em relação ao próprio desenvolvimento da modalidade. E isso nós temos que mudar. E nós temos que mudar os treinadores também. Nós também temos que às vezes, explicar-lhes a elas, jogadoras, que aquela realidade que elas tinham há 3 ou 4 anos mudou. O futebol feminino é uma coisa completamente especial que vai ter um crescimento muito grande nos próximos anos. Mas nos próximos anos, normalmente quando se diz isto, estou a falar sobre futebol, parece que é 10 anos. E não, eu acho que o futuro é já amanhã. E nós temos que preparar a jogadora, okay? Principalmente a jogadora, aquela jogadora de 23, 24, 25 anos, okay? Que viveu uma realidade diferente e está com algumas dificuldades para se adaptar a esta nova realidade. Porque a forma como aceitam que alguns clubes as abordem, a forma como comunicam, a forma como falam sobre o futebol feminino, têm obrigatoriamente que mudar. Elas têm que pensar para onde é que elas querem ir e para onde é que nós queremos levar o futebol feminino, porque as responsabilidades sociais eu falo muito em sede própria, muito de Vitória, que esta é a realidade que eu conheço melhor e, portanto, é dela que eu tenho que falar. A responsabilidade de uma jogadora do Vitória, da equipa sénior, das sub-19, das sub-17, das sub-15, das sub-13 é enorme. É enorme, ok? E no Vitória, e até para reforçar esta aposta do Vitória no futebol feminino, como o Raimundo deve saber, o Bernardino Pedroto é o nosso diretor, agora é o nosso diretor-geral, e portanto é uma pessoa que pensa exatamente estes fenómenos todos, que pensa de uma forma global e fala constantemente disto, que é a nossa jogadora ter uma identidade, ok? Se ela estiver na rua, que tenha um comportamento que tenha a identidade de Vitória. E, portanto, é isto que nós procuramos, é isto que nós buscamos, e é esta comunicação toda que está a acontecer dentro do clube que nós estamos a passar, porque eu não consigo olhar, e perdoem-me, porque eu trabalho isto de uma forma completamente profissional, eu não consigo olhar para isto de uma forma diferente, porque o futebol feminino tem que dar este espaço. Eu vejo muita gente ainda a olhar para trás, okay? Vejo muita gente ainda a olhar para trás, o que é que era feito, o que é que acontecia, mas a realidade é diferente. Nós temos o campeonato de sub-19 a ser transmitido no canal 11, temos a Liga BPI a ser transmitida no canal 11, temos jogadores com impacto mundial a discutir estas questões. Nós tivemos uma jogadora que recusou um patrocínio porque não era igual ao do homem, ao do jogador. E não é só a questão financeira. Eu acho que o sinal que ela deu à sociedade é mesmo isto. E entronca nisto tudo que eu estou a dizer. Portanto, a própria jogadora vai ter que se adaptar e vai ter que rapidamente perceber que o futebol feminino está uma coisa completamente diferente e será uma coisa completamente diferente. E em relação ao projeto de Vitória, a nossa grande preocupação, é evidente que preocupamos com os resultados das séniores, é evidente, seríamos hipócritas se estivéssemos a dizer que não, mas as nossas preocupações são muito mais globais do que isso. Não, ficou inteiramente comprovado. Agora vamos inverter aqui o papel, que é para depois as senhoras abriram e fecham. Ademar, há um tema aqui que também me parece muito importante, já falamos aqui, que é ao de Leb e até agora o Daniel fala mais aprofundado, também tem a ver com os quadros competitivos, o contexto competitivo, há esta mudança na Liga BPI também, mas depois também me chama a atenção, por exemplo, estas medidas que surgem, que estão a ser estudadas, segundo o Jornal Record, que temos muito pouco tempo do campeonato a este nível e já tem que se impor medidas para evitar o cavar do fosso entre as equipas ditas mais poderosas e as restantes, não é? Portanto, pergunto o que é que achas deste quadro competitivo enquanto treinador e se te parece bem que existam medidas, como por exemplo o teto salarial e etc, que se tem falado, para evitar o avolumar do fosso. No que diz respeito à reestruturação, eu tenho uma opinião contrária a toda a gente. Eu acho que o campeonato vai ficar mais competitivo. É a minha opinião. Até porque há clubes que têm investido bastante, há clubes que têm
e vemos este ano vão 3 equipas para a primeira divisão que fizeram um investimento grande. Estamos a falar do Amora, o Famalicão e o Torriense. São 3 equipas que fizeram um investimento forte. E quando eu falo investimento forte, não é tanto se calhar investimento financeiro, é aquilo que podem dar à atleta. O plantel destas 3 equipas é um plantel muito forte, portanto eu creio que isso vai trazer mais competitividade, porque estas 3 equipas vão trazer mais qualidade à Liga BPI, ok? Portanto, para mim haverá mais qualidade. Pode haver aqui alguma diferença nos jogos com os grandes, com algumas equipas, mas vão existir jogos muito mais competitivos do que tínhamos na Liga BPI e jogos muito mais atrativos. Eu este ano, por exemplo, tenho a certeza que houve jogos mais competitivos e mais atrativos na segunda divisão, pelo menos nesta fase final, do que propriamente alguns jogos da Liga BPI. Portanto, eu creio que vai trazer uma maior qualidade à Liga BPI. Pode alavancar também o crescimento das próprias atletas, a Liga, porque durante muito tempo parece que foi a seleção, ao contrário do que acontece muitas vezes, não é? Normalmente os clubes fazem crescer a seleção, mas neste caso as seleções parece que também ajudaram a rebocar é uma realidade, e o Daniel há pouco dizia que a seleção sub-16, sub-17 e sub-19, cuidado com esta geração que aí vem, porque é uma geração de muita qualidade. Eu acho que Portugal nunca teve tanta qualidade na formação ou em seleções jovens como tem agora. Estas três gerações que aí vêm são assustadoras no bom sentido, porque há imensa qualidade ali. Há imensa qualidade. E eu, para mim, isso vem trazer mais qualidade à Liga BPI, até porque muitas destas jogadoras, para onde vão disputar a Liga BPI em alguns clubes, e até alguns clubes que acabaram de subir, porque há clubes que subiram que são clubes de primeira divisão no masculino, portanto, eu acredito que também façam um investimento engraçado. Em relação ao teto salarial, deveria haver os 2 tetos, na minha opinião, não é? Ou o chão, neste caso, o chão e o teto, porque... Eu vi uma série de medidas, Odemar, mas o teto salarial chama-me a atenção porque sim, ainda estamos na área da competição neste molde, por exemplo. Deveria haver também um chão salarial, na minha opinião, porque há uma discrepância grande também, e há atletas que não recebem nada, ok? E que fazem um esforço enorme para poder jogar futebol, e deveria haver um mínimo também, pelo menos para os clubes que estão na Liga BPI, na primeira divisão. Já não falo dos da segunda divisão, mas os da primeira divisão, na minha opinião, deveria haver, e assim valorizavam também a jogadora portuguesa, porque acho que tem que ser valorizada também. Não tem tido a valorização que merece. E eu acho que merece mais, porque tem muita qualidade. Estas gerações, e temos aqui duas ex-atletas, também fizeram muito pelo futebol feminino, ok? E agora as gerações que vêm a seguir estão a colher os frutos do trabalho deste pessoal todo, não é? Destas gerações que passaram, porque trabalharam muito para o crescimento do futebol feminino, e trabalharam muito, e nem foi a custo zero, foi a pagarem, não é? Porque muitas destas atletas pagavam para jogar, quase todas. Portanto, para ganhar dinheiro só fora de Portugal. O crescimento foi doloroso, foi muito caro, não é? Odemar, deixa-me dar esta à porta, a Isabel vai se lembrar. Eu, quando cheguei ao Boa Vista para ser diretor desportivo do futebol masculino, a equipa da Isabel às vezes treinava no parque de estacionamento. Eu não sei se ela se lembra disso. É verdade, isto é verdade. Eu fiquei surpreendido quando me contaram, mas é verdade. E precisavam de equipamentos e não tinham, e portanto, e as coisas são, obviamente, olha, foi há 10 anos atrás, não foi há 100, mas já se percorreu um caminho, e evidentemente que quem passou por essas coisas ajudou muito a que hoje em dia também as condições sejam outras. Portanto, e acredito que tanto a Isabel como a Liliana e a outras jogadoras deu um orgulho enorme ver este crescimento e ver tudo aquilo que se passou, não é? E onde nós estamos neste momento, não é? A jogadora hoje, pelo menos a jogadora de primeira divisão, quando me ligam para ir para um clube, pergunta
quanto é que eu vou receber, quanto é que me pagam, não é? O que é que E eu agora tenho? os agentes também, ao fenómeno dos agentes. Nós temos aqui um treinador, Pedro Miranda, que está a dizer que está com muitas dificuldades em fazer uma equipa porque está com problemas com os agentes das jogadoras. Ele está a dizer, jogadores já de 15 e 16 anos, e ele até pergunta o que é que vocês acham sobre isso, mas parece-me que também tem a ver com a evolução da própria modalidade. Mas ele está-se a queixar disso, está a dizer que tem tido muitos problemas em conseguir montar a equipa porque miúdas de 15 e 16 anos estão a encaminhar o assunto para os empresários. E portanto é uma nova realidade e toda a gente vai ter que se ajustar um bocadinho, não é? No fundo. Vamos aqui cruzar opiniões. Isabel, o quadro competitivo da Liga BPI também, o que é que te parece? E esta questão já está aqui a falar em tetos e questões para evitar o fosso, e por exemplo uma pessoa que está aqui a seguir diz que mais do que pensar nisso devia-se pensar era em dar mais condições, não é? Porque no futebol masculino também há fossos, não é? Relativamente ao quadro competitivo, pronto, foi uma decisão por parte da Federação. Eu apenas acho, eu não estive ligado ao futebol feminino nesta época, portanto, quem decidiu em consciência e no sentido de aumentar a competitividade do futebol feminino. No entanto, o que me parece, e face ao número de praticantes que temos a nível sénior, não sei se teremos jogadoras em número suficiente para abarcar todas as equipas para que o treino seja com qualidade e competitivo, para que ao fim de semana as equipas se apresentem com qualidade e que sejam competitivas. Eu acho que a Liga BP na época passada, ou seja, durante esta época fui seguindo um outro jogo, para baixo das grandes era competitivo, tirando as cá de baixo, mas para cima, contra as de cima já não era competitivo, face à diferença de qualidade entre umas equipas e outras, e eu acho que isso é normal. Relativamente ao teto salarial, eu tenho conhecimento, de regra geral, que os clubes profissionais, os grandes, Braga, Sporting, Benfica, apresentam contratos profissionais para as jogadoras. Relativamente aos outros clubes, não sei se os clubes têm condições financeiras para permitir um contrato profissional, sendo que, no meu entender, um contrato profissional tem que ser um ordenado mínimo nacional e se realmente o pagam na sua totalidade. Não sei se os clubes do futebol feminino têm essa possibilidade financeira. Se têm, os meus parabéns. Se não têm, não sei como é que isto vai ser, se vão buscar jogadoras lá fora que sejam mais baratas, não faço ideia. E que não será fácil, isso não será fácil, mas também... e falou-se, por exemplo, que aconteceu um projeto também recente com um investimento muito largo ao feminino, penso que segundo me recordo de ver, e portanto criou também aqui uma série de questões que tinham que se levantar sobre os investimentos. Daniel, a tua ideia sobre isto tudo, para depois entretanto ser a Liliana a fechar. Relembro-me só, em relação aos quadros competitivos e em relação aos tetos... Os quadros competitivos, Liga BPI não só, os quadros competitivos no futebol feminino. Ainda só sabemos da Liga BPI, é a única coisa que sabemos. Em relação ao quadro competitivo, eu tenho sérias dúvidas que haja jogadoras, concordo com a Isabel, tenho sérias dúvidas que haja jogadoras suficientes para estas equipas todas, mas por outro lado também acho que o campeonato pode ser aqui e ali mais interessante. Concordo com a visão do Ademar, pode haver ali, porque chegaram equipas à Liga BPI com grande esforço financeiro na sua equipa sénior e por aí acho. Mas eu gostava de pensar a coisa de uma forma mais global. O que me chateou, não é o que me chateou, é o que eu não concordo em relação à Primeira Liga, é esta questão das duas séries. Okay? Acho que haver um campeonato nacional era fundamental para o desenvolvimento do futebol feminino. E olhei para isto como um retrocesso. Okay? Termos Norte e Sul faz-me alguma confusão na principal liga do futebol feminino. Acho que essa decisão, pronto, percebo que 24 equipas também era demais, fazer um campeonato a 24 equipas também era demais, ou a 20 equipas, fazer um campeonato a 20 equipas também era demais. Contudo, dividir isto em Norte-Sul, não sei. E depois, o que parece é que no ano seguinte continuará igual, sem dúvida. Em relação aos tetos, acho ridículo completamente. Porque nós não vemos essa preocupação da Federação Portuguesa de Futebol no futebol masculino. Portanto, porquê teto? Se um clube tem disponibilidade, vamos imaginar isso,
Se o clube tem disponibilidade financeira para pagar 5 mil euros, ou 10 mil euros, ou 15 mil euros a uma jogadora, é a federação que vai dizer que não pode pagar. Mas porquê? Eles dizem que é para evitar aqueles resultados muito desnivelados que não ajudam a modalidade no futebol sénior. Eu estou a dizer o que eles dizem, atenção, não estou a dizer que concordo. Pronto, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu acho que tudo o que seja limitar mercado causa-me sempre muita confusão. Portanto, eu acho que nós... É porque esses clubes podem vir a representar Portugal no estrangeiro. Exatamente. Sim, a questão das ligas europeias, exatamente. Exatamente. E depois há ainda a questão que o Admar referiu, e que essa é a mais importante. Essa é a mais importante. Nós não podemos ter clubes na Liga BPI, desculpem-me lá a sinceridade, não podemos ter clubes na Liga BPI a pagar 50 euros a um jogador. Ok? Eu pelo menos não tenho essa visão, não podemos ter. O Admar disse isso e parece-me que é uma semente importante que fica. Mais do que o teto é importante o chão, não é? Portanto, exatamente. E eu acho que era muito mais importante dizer, definir um valor e depois isto volta a entroncar naquela questão, tipo, será que uma jogadora que vai disputar a Liga BPI deve aceitar jogar na Liga BPI por 50 euros? A própria jogadora? Ok? Na minha opinião, não. Okay? Nós temos outros quadros competitivos onde a jogadora pode jogar por esses valores ou por menos, não interessa, mas a nossa principal liga acho que devia ter um teto mínimo. Mas também percebo que esta evolução, eu acho que caminhamos para a profissionalização, aí já mais a médio prazo, todos os clubes na Liga BPI terem as jogadoras profissionais, com umas se calhar a ganhar o ordenado mínimo nacional, outras a ganhar muito mais, mas a visão que tenho é que devia haver um mínimo que pagasse as despesas da jogadora e é valorizar-se, não é que valorizasse as... Agora falta saber se os clubes têm essa capacidade financeira, porque temos que perceber que o nível ou seja, quando falamos em tornar o campeonato profissional, esquecemos que as jogadoras trabalham. Portanto, as únicas jogadoras, pelo menos enquanto eu estive no futebol feminino, no Sporting, que eram profissionais, eram os dos clubes grandes. Todas as outras, pelo que eu tenho conhecimento, tinham trabalho, treinavam às 8h30, 9h30 da noite. Mas eu não disse que isso ia acontecer já. Eu sei, mas isto não é ser profissional. Eu sei que elas, aliás, eu sou a favor de que toda a gente, até os treinadores, devem ser remunerados, como é óbvio. Agora, eu não sei se os clubes têm essa capacidade financeira para poder valorizar financeiramente a jogadora. Para esses clubes todos da Primeira Liga, e mesmo na Segunda Liga, atenção, porque se são séniores, elas devem ser remuneradas. Não sei se existirá. Claro que o nível da profissionalização também vai muito além daquilo que elas ganham. Elas trabalham, chegam em que condições, treinam quantas vezes por semana, estudam. Em Lisboa porque estudaram para treinar, sei lá, no Oriente, no Atos Francos, seja onde for, ou de Coimbra, com Condeixa, não sei. Vão estudar e depois têm que se deslocar não sei quantos quilómetros para treinar. Em que condições é que elas chegam lá? Para competir ao fim de semana com o Fofó, com o Amora, com o Torriense, com o Sporting, elas chegarão nas boas, que treinam quantas vezes? 3 vezes, mas eu para já, o número de treinos, a mim é uma coisa que mece mais confusão, porque eu acho que não interessa treinar muito, interessa treinar bem. Agora, a mim parece-me que jogadoras é que nós temos quando elas nos aparecem aos treinos, depois de um dia de trabalho. Portanto, há aqui outras questões, além do valor que elas devem... Isabel, mas só para que fique clara a minha ideia, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que neste momento, dos 20 clubes que vão para a Liga BPI, não têm hipótese, os 20 clubes não têm hipótese de dar contratos profissionais. Conta cedo, não têm hipótese. Mas devia haver um mínimo. 150 euros, 200 euros, não sei, devia haver um mínimo. Esta é a minha visão. Se os clubes não têm possibilidades de dar 200 euros ou 150 euros às jogadoras que estão na Liga BPI, saiam. Não aliás, podem estar na Liga BPI. Saiam. Que antes da pandemia, mais valiam ter descido divisão para entrar clubes, como o Admar falou, com outros projetos, projetos financeiramente mais interessantes para a Liga BPI, mais valia neste momento, face ao contexto competitivo que vai ser a próxima época, terem descido divisão do que ficarem nesta divisão. Isso também estou de acordo. Sem condições. Eu estou de acordo.
não há condições de ajudar na Liga BPI, não estão, não. Mas mais relevante ainda, porque, conforme eu disse, eu quando entrei para o futebol feminino fiz um apanhado muito grande sobre a realidade do futebol feminino atual. E isto eu não sei se tu saberás, mas mais curioso ainda é que nós vamos ter equipas na Liga BPI, ok? Que não têm, em relação aos treinos, eu discordo um bocadinho desta visão da Isabel, mas que não têm condições para treino. Ok? Isto é, vamos ter equipas da Liga BPI em treinar. Eu acho que isso é mais importante que tudo o resto. Exatamente. Vamos ter, Era isso, eu estava à espera para falar. E ela, vai ser a Liliana a fechar. Deixa-me só terminar aqui a ideia. Vamos ter equipas da Liga BPI a treinar em meio campo. Meio campo, okay? é verdade. Okay? Sim. As sub-19 do Vitória treinam em campo inteiro. E quando não as treinam... séniores do Vitória treinam em campo inteiro. Percebes? É esta... condições é muito importante. Enquanto que os diretores, a malta que pensa o futebol feminino, esta gente não parar, ok? Não parar para pensar e não dizer, bolas, o que é que nós estamos aqui a fazer? Okay? Porque eu vi uma grande vontade de toda a gente de ir para a Liga BPI. O Vitória vai lá chegar. Não tenhas a menor dúvida. O Vitória vai lá chegar. Mas vai chegar, deixa-me só terminar, eu termino rápido, mas vai chegar de uma forma sustentada. Não quer chegar à força toda, não quer chegar com todas as condições para depois lutarmos pelo título. É esta a visão que os clubes vão ser obrigados a fazer. Os clubes têm que olhar para dentro e dizer, será que nós estamos na Liga BPI? Okay? O caso do Ademar é um caso diferente, muito diferente, mas há muitos clubes que chegaram à Liga BPI, há clubes que estão na Liga BPI que deviam parar, olhar e dizer assim, será que nós estamos a fazer isto bem? Será que é este o caminho que nós queremos ir? E se calhar reverter o processo todo e começar de baixo para cima. É a única hipótese que nós temos. Eu volto a reforçar essa ideia porque é mesmo a minha ideia convicta de quem estudou esta realidade. Mas o futuro do futebol feminino só passará pela evolução da qualidade da jogadora e da qualidade da manifestação em jogo. Porque depois a nível internacional, e o Daniel falou das seleções jovens, as seleções jovens, eu fiz parte da primeira seleção sub-19, portanto hoje em dia já sub-19, sub-17, e isso é fantástico. Já 15. Exatamente. Isto tem a ver. E o número de jogos que elas fazem internacionalmente é que a sensação que me deu enquanto eu estive no Sporting é que internamente ok, mas depois lá fora há ali ainda temos o gapzinho, Vimos o Sporting Clube Braga também esta época nas competições europeias, se bem que até se portou. Sim, mas depois apanhou o PSG que o foi... PSG, claro, exatamente. Ou seja, nós temos que ser competentes na continuidade, não só internamente, mas lá fora. E as seleções jovens beneficiam imenso de fazer jogos internacionais e a seleção A vai beneficiar com isso. Portanto, o crescimento do futebol feminino passa pela qualidade da jogadora e passa pelas bases, como o Daniel disse, o Ademar também, a Lili também, e pela qualidade da manifestação do jogo, porque senão vamos andar sempre aqui, e Deus queira que hajam mais projetos como a Vitória, atenção. Agora, temos que ver que há um antes dos grandes entrarem e há um depois dos grandes entrarem. Claro. É nível da visão e do conhecimento. Eu acredito que há pessoas que antes disso nunca tinham visto o jogo de futebol feminino. E com a entrada desses clubes que ajudam e muito, da mesma forma como a Vitória, pela dimensão que tem, para que o futebol feminino consiga crescer com projetos sustentados, tal e qual como acabou de dizer. E não se pode escamotear o facto, por exemplo, de um Benfica fazer um jogo no seu estádio da Luz de futebol feminino. Exatamente, claro. Sem dúvida. Liliana, que estiveste a aguentar aí sempre sem interromper, força. Pronto, em relação ao quadro competitivo da Liga BPI e com a entrada destas equipas todas, ok, e acredito, tal como a Isabel disse, que quem teve a decisão, que tem muito mais conhecimento do que eu, ok, mas eu só tenho a minha opinião. Eu acredito que vai haver competitividade, mas vai haver uma competitividade se calhar dividida em dois, ok? A competitividade das equipas que estão lá em cima e depois das outras. E eu acredito que isso possa acontecer. Não estou a dizer que as equipas que subiram agora para a primeira divisão não vão competir lá em cima, ok? E eu acho é que a partir de certa altura vai haver ali aquela distinção, aquela diferença. Lá está, porque ainda não acreditamos nós que não há jogadoras suficientes para que todas as equipas tenham aquela competitividade top,
ok? Liana, permite-me só dizer-te aqui uma coisa. Diga-me. Repara-se, trata-me por tu, por favor. Repara-se que em relação ao playoff, o que é que o playoff é a melhor decisão, eu acho, dentro deste quadro competitivo. Repara-se o que é que o playoff vai dar ao futebol feminino. Nós vamos ter 8 equipas, altamente, porque vêm aí projetos com fortes investimentos, acho que sabemos todos, vêm aí projetos que excluem esses 3 que vocês referem, vêm aí projetos com fortes investimentos, ok? Nomeadamente, eu acredito que o Admar com a Amora pode se intrometer nestas disputas. E, portanto, vocês vejam o espetáculo que pode ser e o quanto pode ser positivo o play-off de apuramento de campeão para o futebol feminino. Nós vamos ter 8 equipas fortes a jogarem entre elas, com espetáculos todos os fins de semana, de grande qualidade, com as melhores jogadoras a atuar em Portugal, todas as semanas a porem-se à prova, os treinadores a porem-se à prova, que eu acho que vão evoluir imensos treinadores. A própria competição vai dar um bom muito grande. Eu só discordo da visão de nós não termos... mas eu acho que a Federação, há 2 ou 3 anos, irá fazer isso, que é voltarmos a ter o Campeonato Nacional, e aí, se calhar, mas esse desequilíbrio entre primeiros e últimos, ele irá existir sempre, porque ele existe em todas as competições de futebol. Certo, é o futebol, exatamente. Deixem 6 equipas para o campeonato depois voltar à normalidade. Vão descer 6 equipas. Pois. É isso que eu ia dizer. Depois há esse ajuste. Vamos deixar a E depois vai potenciar o campeonato, a Liga BPI, eu espero já com a presença do Vitória Sport Clube, vai potenciar, espero mesmo, vai potenciar a Liga BPI para uma esfera de todas as equipas, umas mais fortes que outras, mas todas as equipas bastante equilibradas, porque eu percebo e entendo bem isto, entendo bem a Isabel, é alguém que eu acompanhei o percurso. Obrigada. E percebo bem esta visão de nós não temos jogadoras que chegam a clubes muito frágeis no futebol feminino, frágeis, entenda-se, que se prevê que depois podem começar a sentir algumas dificuldades para manter o estatuto que têm atualmente no futebol feminino, mas essa realidade vai fazer também, e isso é o que mais interessa, acho eu, é o que nós estamos aqui a discutir, isso vai fazer também o futebol feminino crescer exponencialmente e de uma forma muito positiva, e acho que a Federação Portuguesa de Futebol, apesar de discordar aqui e ali de alguma decisão, está a fazer um trabalho excepcional, claro que sim. Antes da Liliana concluir, só dizer que, Liliana, deixa-me só dar nota disto, o Sr. Presidente do FOFO, bastante conhecido, um abraço para ele, Domingos Stanislau, não concorda nada com este quadro competitivo, ele já o tinha dito publicamente, agora aproveita para dizer aqui na Comissão da Bola, e obrigado, Sr. Presidente, por participar. Ele tem razão, no Algarve Cup, que foi antes de isto tudo acontecer, definiram uma série de questões, e pronto, agora fruto desta pandemia, foi decidido outra coisa. É por isso que eu estava. Liliana, força. Agora em relação aos tetos salariais, não há problema. Acho que, lá está, é a minha opinião, acho que antes de tudo isso, dos tetos salariais, etc., é importante pensar realmente nas condições, exatamente, nas condições que o futebol feminino tem para treinar, ok? Para atingir os objetivos. E eu sei que as mentalidades estão focadas muito neste momento para os valores e eu vou mudar de clube, mas quanto é que me vai pagar para ir para ali ou para lá? Será que não seria mais importante as jogadoras pensarem até, ok, vou receber menos, mas se calhar eles vão investir nas condições que eu vou ter de treino? Eu sei que isto não acontece e que é difícil, até porque cada vez há mais aliciamento e porque a minha colega recebe mais, eu se vou para ali vou ter que receber mais que ela e estas coisas acontecem, eu sei que sim, mas será que não é mais importante olharmos para as condições que nós vamos ter de treino? Será que é melhor treinar em meio campo? Será que é treinar... Eu sei de equipas que treinam num quarto de campo. Exatamente. Equipas séniores femininas. E aqui o treinador a dizer que começa a treinar às 6h30, Liliana. Às 6h30 da noite. Exatamente, é ridículo. Eu sei que já joguei há algum tempo, mas eu tive um clube que jogava e treinava, o meu treino começava às 11 da noite. Exatamente, é isso. E sei que isto ainda é real e ok, eu conheço algumas equipas aqui por perto, mas sei que há muitas equipas de vários sítios que ainda têm esta realidade e que treinam em pelados e etc. Será que o dinheiro não deve ser investido noutros sítios? E depois sim, vamos pensar no pagamento das jogadoras, etc.
eu sei que isto é a minha ideia, mas porque eu sei que as jogadoras agora são muito ambiciosas em relação a valores e assim, e se calhar com os motivos delas, e acho muito bem, acho que também devemos crescer nesse sentido de futebol feminino, tal como todos falamos. Não estou a dizer que não estou a dizer que as jogadoras têm que jogar a ganhar nada, não estou a dizer isso, ok? Acho que toda a gente tem que ser remunerado pelo seu trabalho, mas vamos pensar também noutras coisas e não só no remunerar as jogadoras. Se calhar se eu fizer uma proposta a uma jogadora e lhe apresentar as condições do clube, se calhar ela também vai ficar contente com isso e não pensar só no dinheiro que vai receber ao fim do mês. Até porque eu sei que se calhar há muitas jogadoras com contratos profissionais que no contrato até diz que ela ganha X, mas na realidade ganha Y. Liliana, okay? Deixa-me só, eu há pouco disse isso mesmo, quando falava, por acaso falava do Mora, e falei de outros clubes, eu não falava só das condições salariais, mas de tudo aquilo que os clubes podiam dar. E eu falo pelo Mora, as nossas excelentes condições e aquilo que nós podemos dar à atleta, não estamos a falar de condições financeiras, estamos a falar de tudo o que elas têm direito, ok? E faz toda a diferença, às vezes eu aí concordo com a Liliana. Faz toda a diferença. Ou os treinar o campo todo, rapidamente o futebol condições a nível de acompanhamento nos jogos, o médico ou o fisioterapeuta. Quantas equipas nós vemos que vão para um jogo e não têm o acompanhamento médico, que é importante, importantíssimo e cada vez mais, e às vezes tem que pedir à equipa adversária, etc. Também temos que crescer neste sentido, ok? Não é só crescer e porque o campeonato é nacional e porque isto e porque aquilo e porque... Ok, temos muitas coisas para crescer, para realmente sentirmos que o futebol feminino está a marcar posição e o futebol feminino é o futebol feminino e não tem que ser comparado com o futebol masculino. Acho que esse deve ser o caminho. Acho que esse é o único caminho. Deixa-me só dizer rapidamente, temos que fechar, Daniel. Numa questão que tu és até muito sensível, essa preocupação a nível de recursos humanos, quem é que acompanha as equipas? Até aí há a preocupação do Vitória nisto, né? Porque nós temos um diretor-geral que pensa tudo, próximo de todas as equipas, temos coordenador da formação, temos o team manager da equipa sénior, muito chegado às jogadoras, que percebe as necessidades das jogadoras, as equipas técnicas sempre bastante presentes e preocupadas, e em que pensamos, eu já disse isto no programa, mas não quero mais referir, pensamos como é que nós podemos potenciar a jogadora. A pergunta sempre, todos os dias, quando entramos na academia, é como é que nós vamos potenciar as jogadoras hoje? E, portanto, acho que isto que a Liliana está a dizer é a coisa mais... Não, porque isso não é um projeto... Para uma coisa, não é um projeto do Daniel, não é um projeto do clube, é a ideia do clube, é a visão que o clube tem. E acho que isto que a Liliana está a dizer é mesmo o mais importante. Só não concordo, porque num aspecto, porque a jogadora de 14 anos, 15 anos, 16 anos, hoje em dia procura as condições. Sim, mas também deixa-me agora para terminar, eu já conheço algumas meninas de 14, 15, 16 anos que jogam futebol e que já me respondem a dizer que a Jéssica ou Exatamente. o ídolo delas. Isso há uns anos atrás não era isso que acontecia, portanto já algum caminho se percorreu. A Liliana terminou com a frase que para mim é muito importante frisar: futebol feminino é futebol feminino e tem o seu espaço. Nós aqui também o damos e vamos continuar a dar. Admar, Daniel e a Liliana e Isabel, obrigado aos 4 por terem estado aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Foi o nosso contributo também. Obrigado a vocês todos que nos seguiram e foram muito felizmente para falarmos de futebol feminino e obviamente voltará a antena aqui na Quarentena da Bola. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite.